Graças a Deus. A paz, queridas. Tudo bem com vocês? Gente, que bênção a gente poder se reunir para adorar o Senhor, né? Para receber dEle, para nos assentarmos aos pés dEle, que é a melhor parte, e para que Ele ministre aos nossos corações, nesse tema de despertar a noiva. A noiva. Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 22. Esse texto que já é bem conhecido da maioria de nós. Efésios 5, a partir do verso 22, diz assim: Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Senhor, essa é a tua palavra e nós já temos colocado diante do Senhor esse tempo juntas aqui. Só tu tens as palavras de vida eterna. E assentada, Senhor, aos teus pés, nós clamamos a ti que o Senhor fale conosco. Espírito de Deus, que a nossa mente, nosso coração seja inclinado à tua voz, que o Senhor nos convença de tudo que nós precisamos ser convencidas. Não nos deixe no engano, não nos deixe confiarmos no nosso próprio entendimento, mas renova a nossa mente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo compara todo o tempo a esposa com a igreja, o marido com Cristo. E é tão interessante porque esse texto é amplamente usado em congressos de casais, quando a gente está ministrando sobre casamento. Na verdade, gente, assim como o Antigo Testamento, várias passagens, nós vemos a tipificação de Cristo, né? Quando a gente olha para Josué, ele é uma tipificação de Cristo. Quando a gente olha para Davi, ele aponta para Cristo. Assim como o Antigo Testamento aponta para o Cristo que haveria de se manifestar, eu creio firmemente que o casamento terreno deveria apontar para o grande casamento que aguardamos entre Cristo e a igreja. A nossa família, a nossa maneira de vivenciar o nosso casamento deveria ser um luzeiro apontando para o casamento, a união entre Cristo e a noiva, entre Cristo e a igreja. E aqui ele colocou, o apóstolo Paulo colocou de uma maneira bem direta como deve ser esse relacionamento. E ele começa falando: esposas, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Por que como ao Senhor? Porque a igreja se submete. Então, a primeira parte desse tema que a gente vai explorar é a submissão.
Não tem como a gente vivenciar a igreja sem submissão. Eu quero dizer, nós não somos igrejas sozinhas. Nós precisamos, a nossa união, a nossa unidade forma a igreja. Essa história de eu sou igreja, não, você é parte da igreja, você é uma célula da igreja, você é parte do organismo vivo, das pedras vivas, mas a igreja, ela é o todo, ok? Então não dá para ser igreja desconectada de relacionamento, desconectada de comunhão, desconectada, não dá. E hoje a gente tem tentado fazer isso. E por que a gente tem tentado fazer isso? Porque é difícil se submeter. Nós estamos com as nossas estruturas de orgulho bem acentuadas e bem encorajadas. O tempo todo é isso que o mundo nutre. Por quê? Porque, por exemplo, quando o mundo escuta essa palavra, submissão, ela soa completamente abusiva nos ouvidos do mundo. Mas a gente precisa de entender qual é a submissão bíblica. Ser submissa não é ser subserviente, esmagada, abusada. Não é sobre isso. Quando termina o texto, o apóstolo fala: maridos, amem as suas esposas, e mulheres, respeitem seus maridos. Respeitem. A submissão bíblica significa reconhecer a autoridade. A submissão é oferecida livre e espontaneamente por cada pessoa que a impõe a si mesma, não por obrigação, mas por humildade. Da mesma forma que Jesus se submeteu ao Pai voluntariamente, a submissão em nós, na vida, no corpo, inclusive no casamento também, ela deveria ser, o que está dizendo aqui, oferecida livre e espontaneamente, porque a gente está aprendendo dia após dia a ser manso e humilde de coração. Essa deveria ser a nossa realidade. Mas será que é? Será que nós temos facilidade para respeitar? Segundo o dicionário, gente, respeitar é ter em consideração, tratar com civilidade, honrar, ter em conta, atender a, reconhecer, fazer justiça, não causar dano. E essa última palavra do dicionário, não causar dano, me lembra lá de Provérbios 31, né? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Mas hoje, no nosso tempo, o tempo que nós vivemos, não é bem esse o discurso. Nós estamos contaminadas pela briga de poder que existe entre homens e mulheres. É um usurpando a autoridade do outro. Ser submisso é uma característica da noiva, quer você goste, quer não, quer você queira, quer não. A noiva se submete. Então, se você, minha amada, tem problema com submissão, eu quero te dizer, você precisa se deixar transformar, porque senão você está fora. É simples assim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. O fato da gente frequentar uma comunidade de fé não faz de nós parte da igreja. O fato de você trabalhar para Deus não faz de você igreja. Para nós sermos igreja, nós precisamos nascer de novo. E uma vez que nós nascemos de novo, nós não vivemos mais como os rudimentos do mundo, mas nós vivemos uma nova vida, onde a imagem de Cristo vai sendo formada em nós, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Ou seja, nós não somos perfeitas, nós pecamos, mas nós estamos numa caminhada de crescimento, numa caminhada de compreensão das Escrituras, e o que gera em nós uma nova vivência. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim:
Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Essa é a realidade descrita aqui em 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao versículo 5. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Quando a gente vê em Filipenses, gente, a descrição de Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus deveria ser algo a que ele deveria se apegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando Jesus nos convida, ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E mais não para aí não, gente. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós temos dificuldade de achar descanso. Nós estamos esgotadas, inquietas, atribuladas, agitadas, enraivecidas. Mas como se nós nascemos de novo? Como se nós nascemos de novo? A questão, gente, é que hoje está sendo muito mais fácil a gente abraçar uma comunidade de fé, porque é gostoso. É tão bom a gente pertencer a um grupo que nos acolhe, que tem empatia, que nos socorre numa hora de aflição, de dificuldade. E isso, a igreja fora do país, fora do Brasil, ela cumpre muito bem essa missão aqui. Muitas de vocês não têm família aqui. Então a igreja também se torna sua família. Os irmãos se tornam como que os irmãos de sangue. Muitos de vocês passam as festividades junto, Natal, Ano Novo, aniversário. Vocês celebram igreja. Isso tudo é maravilhoso, gente? Isso é maravilhoso. Mas isso ainda não é ser noiva. Para nós sermos noiva, nós temos que estar totalmente conectadas, em harmonia com aquilo que está no coração do noivo. Como diz Edmeia Williams, o povo quer casar, mas como se não quer namorar? Como é que você tem desejo genuíno de casar se você não namora? Muitas das vezes você pensa que você está desejando o noivo, mas não é não. Você só quer escapar. Escapar da ira vindoura, escapar quando Deus fizer essa terra assim, ó. Quando as coisas entornam, transbordam de um jeito ruim, a gente quer escapar. Ou então a gente quer ir para o céu. Ai, eu quero ir para o céu. Esse mundo está uma bagaça, eu quero ir para o céu. Mas segundo Edmeia Williams, eu concordo plenamente, isso não é amor, é golpe do baú. Eu não quero um noivo, eu quero o que ele pode me oferecer. Eu quero o que ele tem, não quem ele é. E minhas lindas, nós precisamos de revisar o nosso coração, para que não sejamos enganadas dentro da igreja. Vocês se lembram das virgens? As 10 eram virgens, certo? As 10 tinham lamparinas? As 10 estavam esperando pelo noivo? As 10 dormiram? Qual que era a diferença então de 5 e 5? Óleo, azeite.
combustível, o que mantém a chama acesa. Como é que está o seu nível de óleo? A chama está acesa? Ou a gente vive de congresso em congresso? De culto em culto. Uma vez por semana eu abro a Bíblia, vou no culto. E já está bom. Que tem uma vida muito ocupada. Essa peça representada aqui foi maravilhosa, porque ela mostra uma realidade cruel, mas que nos desafia a mudança, gente. Chega, sabe, da gente ficar frequentando congressos, entender as coisas, receber ensino e sair pela porta e continuar vivendo do mesmo jeito. Aquele que escuta e não pratica é considerado o tolo. No dia da adversidade não vai prevalecer. Eu quero dizer para vocês, minhas queridas, segundo as Escrituras, tudo o que é abalável será abalado. Ponto final. O mundo já está demonstrando claramente o pré-colapso. A gente vinha conversando com a Ana, que nos trouxe de carro, e a gente estava falando, quando ela chegou aqui nos Estados Unidos da América, há 26 anos atrás, e ela falando como era diferente São Francisco, como aqui era tudo limpo. As pessoas não jogavam lixo na highway. As pessoas preservavam o lugar onde elas viviam. Muita ordem, muita limpeza. Hoje, tem tanta coisa ruim acontecendo, parece que a qualidade das pessoas mudou. E isso não é aqui não, gente, é no mundo. Onde você vai, eu viajo muito, eu posso te garantir, o mundo está em declínio a olhos vistos. O que era certo virou errado. O que era errado virou certo. Nós estamos ouvindo toda sorte de absurdos. Você pensa assim, tem umas coisas que você escuta, não foi isso não, né? Eu não escutei isso não, você está de brincadeira comigo. O mundo está de ponta cabeça e você não precisa de ter um grande raciocínio para você chegar nessa conclusão. Assiste um telejornal. E aí a gente vai vendo um mundo em dores de parto pelo distanciamento de Deus. Não tem jeito, gente, da gente crescer e se tornar uma humanidade melhor pela política ou por qualquer outra questão. O único que pode transformar a bagaça é Jesus. E se você não se apegar a Ele, você também será abalada com tudo que será abalado. O Senhor está nos convidando a ter comunhão com Ele, a namorar com Ele, vamos dizer assim na nossa linguagem, namorar Jesus. Se eu quero me casar com Ele, eu quero conhecê-lo mais, e mais, e mais, e mais, e mais, até aquele dia que eu vou querer ir com Ele para sempre. Eu me lembro que quando eu descobri que eu queria casar com João, é quando eu não conseguia mais dizer tchau. Quando dizer tchau passou a doer. A gente abraçava para ele, não quero que vá embora. Eu quero que a gente vá junto para a nossa casa. E é essa expectativa que aqueles que estão em comunhão com Deus estão tendo. É essa a expectativa. A gente vai se desprendendo das coisas dessa terra, porque os nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé. Nós estamos tão encantados com o nosso amado, o amado das nossas almas, que tudo mais fica pequeno, fica menor. Será que nós estamos cuidando do nosso vestido de casamento? Lá em Apocalipse fala que a noiva vem vestida de branco, de linho puríssimo. E esse linho puríssimo são as obras de justiça do povo santo. Será que é esse vestido que nós estamos preparando? Será que os atos de justiça na nossa vida, eles estão claramente fazendo as vestes brancas resplandecerem? Ou será que a gente está mais parecidas com esse século que a gente está vivendo? Mais apegadas às coisas terrenas do que às coisas do alto? Não estou dizendo, gente, que a gente tem que ser um eremita, viver no meio de em cima de uma montanha, ou se isolar num mosteiro. Não é isso. Mas onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração.
se o que toma o seu tempo, os seus afetos, o que é prioridade na sua vida, esse é o seu Deus. Quando a gente olha para esse texto de Efésios, tem algo que me chama a atenção aqui. O apóstolo Paulo, ele enfatiza como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Por meio da... Gente, como é que a gente vai namorar o Senhor sem conhecê-lo? Você só ama o que você conhece. Ah, Helena, e esses casamentos arranjados? O cara nunca viu a menina, a mãe do noivo que escolheu a menina, como acontece em algumas culturas até hoje, onde a mãe do noivo e a irmã do noivo é que escolhem a noiva para o filho. Uma vez eu conversei com um muçulmano e ele estava me contando isso. Não, minha mãe e minha irmã que escolheram minha esposa. Eu falei, como é que é isso? Minha mãe e minha irmã escolheram a minha esposa. Eu falei assim, mas por quê? Por que a mãe e a irmã? Porque elas vão ter que conviver juntas. Ele falou mais, ele falou assim, e porque ninguém me conhece mais na vida do que minha mãe e minha irmã. Então ela sabe escolher. Olha isso. Eu peguei e falei assim, e aqui? E deu certo? Ele falou, deu, estamos casados há 24 anos, temos 4 filhos. Somos muito felizes, eu não quero outra na minha vida. Agora, você acha que quando ele encontrou com essa noiva lá no altar, ele já amava ela? Mas à medida que ele a conheceu, tendo um compromisso, uma aliança com ela, ele começou a andar com ela, conviver com ela, descobrir as qualidades dela, superar os defeitos dela. E à medida que ele andava com ela, ele foi se apaixonando, passou a amá-la, até o ponto que ele disse, eu não quero outra, é ela. Então nós amamos, minhas lindas, o que nós conhecemos. Talvez você se sinta assim, Helena, é isso mesmo, você está falando tudo, é isso aí. Eu estou fria, nem. Quando eu leio a Bíblia, não, sono. Sabe? Nossa, que soneira que dá. Você maratona, série. Mas na hora de ler um capítulo da Bíblia, uma preguiça, um sono. Vocês acham que isso não é uma batalha espiritual, não, gente? Satanás não quer Deus, a sua carne não quer Deus. Mas só quando você andar com Ele e conhecê-lo, é que você vai amá-lo da maneira adequada, a fim de não querer nunca mais dizer tchau. A fim de falar, Senhor, o que eu mais desejo na minha vida é o Senhor. O que eu mais desejo é aquele momento que eu me encontro com o Senhor, ouvir a sua voz. Imagina se eu ouvindo a sua voz aqui no meu quarto, se eu sendo transformada pela palavra, se eu conhecendo o Senhor através das Escrituras, eu já estou tão apaixonada. Imagina o dia que eu te ver face a face. Mas não se iluda, sua carne não quer isso. Não se iluda, as coisas no mundo, as dinâmicas do nosso trabalho não nos fazem, não nos levam para perto de Deus. Toda a estrutura do mundo nos afasta de Deus. Por isso que nós temos que viver na liberdade que Cristo conquistou para nós, não nos submetendo novamente a jugo de servidão. Estamos aceitando de bom grado as correntes de ouro que Satanás coloca em nós. O trabalho, o dinheiro, o status, os títulos, o diploma, a importância, o número de seguidores no Instagram. Isso é nada. Isso passa. Quem ganhou o Oscar de 1957? Ok, também é um exagero, né? Quem ganhou o Oscar de 2000?
Quem ganhou o Oscar de 2018? 20? O mundo aclama, reverencia, milhões de dólares. Agora o salário de quem ganhou o Oscar ganha um upgrade. Ele não vai ganhar mais. O teto salarial do ator, da atriz, subiu, porque ele ganhou um Oscar. O mundo se curva. A glória desse mundo é palha. Os homens mais poderosos e ricos morreram. Steve Jobs, tão inteligente, inovador, revolucionário, com todo o dinheiro que teve, não pôde se salvar de um câncer. É ilusão. Mas nós nos apegamos mais a essas ilusões do que ao Cristo ressurreto, que nos redimiu do nosso estado de queda, limpou as nossas vestes, nos restituiu a posição que havíamos perdido para o pecado, nos reconciliou com Deus Pai. Agora viva. Viva como? Em submissão a Ele. Em submissão. Nós não gostamos de nos submeter. Nós gostamos de mandar. Por isso que com tanto de mulher, essa parte de submissão, garra aqui, ó. E aqui vocês têm uma tentação extra. Às vezes você veio submissa do Brasil. Tudo lindo, seu marido cuidava de você, tudo lindo. Chegou aqui, a coisa ficou complicada para ele arrumar o trabalho, você arrumou um trabalho rapidinho. Aí começa a trabalhar, ganhar em dólar. Né? Você quer conhecer o caráter de alguém? Dá dinheiro ou poder para ela. O que nós somos de verdade vem à tona quando você não precisa do outro para nada. Ou você pensa que não precisa. Aí você humilha, você expõe, você não submete. Eu não vou me submeter a nada, não. Mas quando você vivia no Brasil, não tinha onde cair morta, você se submetia. O que mudou? Não mudou nada. Você tinha o mesmo coração. A circunstância que revelou. As circunstâncias, as crises ou as vantagens revelam o nosso coração. E nós precisamos de aprender a nos submeter a Cristo e uns aos outros. Uns aos outros. Nesse mesmo texto de Efésios, alguns versículos acima, o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças ao nosso Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no amor de Deus. A sujeição, a submissão, ela é inerente àquele que nasceu de novo e àquele que é seguidor de Jesus Cristo e não apenas um religioso frequentador de uma comunidade de fé. É inerente. Não tem jeito de você ser seguidor de Cristo e obstinado e rebelde. Não tem jeito de você estar seguindo genuinamente a Cristo e estar obedecendo ao seu orgulho. Não tem jeito. Você não vive em paz dessa maneira. Você não tem paz com orgulho, você não tem paz com a arrogância, você não tem paz em tratar o outro como se você fosse superior, você não tem paz, porque você é seguidora de Cristo. Agora, se você é religiosa, está tudo bem. Sabe uma característica da religiosidade? Tem muita gente que chama santificação de religiosidade. A pessoa muda a maneira de vestir, entende que é templo do Espírito Santo, que o espírito de sensualidade não a possui. Aí ela começa a transformar as vestes, a mudar a maneira de vestir, a mudar a maneira de falar. E aí a pessoa fala: nossa, fulana está fanática. Nossa, religiosidade, tem nada a ver, gente, tem nada a ver.
Tem nada a ver, dessa é uma frase que está lá no inferno piscando em neon. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, tem nada a ver. Não é isso que é religiosidade, não, gente. Isso é santificação. E é individual, e cada um tem o seu processo. À medida que a gente vai caminhando com Jesus, se aproximando dele, conhecendo o noivo, então ele vai preparando as nossas vestes, nos purificando pela lavagem de água da palavra. Aí você vai fazendo diferença. Você e as mulheres do mundo não é do mesmo saco, não é. Agora, religiosidade é quando você sabe ou pensa que não é do mesmo pacote que as mulheres do mundo e começa a... eu sou superior. Eu sou mais santa. Eu sou certinha. Aquela lá, viu a roupa dela? Vai para o inferno. A religiosidade faz isso. Ela nos faz pensar que nós somos superiores. E, na verdade, não somos. Porque tudo que recebemos é pela graça. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós precisamos de perceber isso. Jesus se submeteu até a morte, e morte de cruz. E ele fez isso voluntariamente. Não deveria ser um esforço para nós, se nós estamos de fato seguindo a Cristo, nos submeter a ninguém. Ah, não, Helena, mas é muita humilhação. Ninguém humilha o humilde. Ninguém joga no chão quem involuntariamente está prostrado. É isso que a gente precisa entender. É isso que o apóstolo Paulo está falando na carta aos Coríntios. Essas são as armas poderosas em Deus. Enquanto Lúcifer quer ser mais, quis se elevar como Deus, Jesus se esvaziou da sua divindade e encarnou. A gente tem que aprender com isso. Quem sabe da sua identidade em Deus, não precisa provar nada para ninguém. Não é quanto que eu ganho, o carro que eu dirijo, o bairro que eu moro, o emprego que eu tenho, que forma a minha identidade. Eu tenho uma nova identidade em Cristo, sou remida pelo sangue dele, sou salva e sou noiva. Mas será que a gente está vivendo assim, meninas? Eu quero que vocês façam uma análise verdadeira. Você conhece a Deus? Você conhece Jesus? Eu não estou falando de conhecer as histórias de Jesus. Eu não estou falando de informação. Conhecer uma pessoa é discerni-la intelectualmente, mas também é ter intimidade com ela. É saber o que ela está pensando, mesmo que ela não abra a boca. Você sabe, quando você conhece realmente uma pessoa, você sabe quando ela está alegre, quando ela está triste. Você bate o olho, você sabe naquela amiga que você tem intimidade, se ela está legal ou não está. É ou não é? E é esse nível de intimidade que nós precisamos ter com o Senhor. Mas sabe por que a gente não está crescendo em intimidade, minhas queridas? Porque nós não temos essa característica da noiva. Não somos submissas. Porque quem é submisso entende que depende. E quem depende, busca. É muito fácil a gente falar: dependo de ti, Senhor. Preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Mas a gente tenta. É fácil a gente falar. É fácil a gente falar que ama o Senhor. É fácil a gente falar que a gente precisa do Senhor, que a nossa vida é nada sem o Senhor. Palavras vãs, vazias e mentirosas. Muitas de nós temos o Senhor nos lábios, mas não no coração. E quando nós nos submetemos a Ele, como vamos nos submeter uns aos outros? Se nós não conseguimos nos submeter a Ele, que é excelso, tremendo, autoexistente, autossuficiente, todo-poderoso,
onisciente, onipresente, onipotente. Se nós não conseguimos nos submeter a um Deus que não tem nada a perder, como é que nós vamos nos submeter umas às outras em amor? Aos nossos maridos? É interessante, é mais fácil a gente reconhecer a autoridade de um guarda de trânsito. Ele vem investido da autoridade pelo governo americano, ele veste uma roupa que o identifica como uma autoridade, e ele não precisa de pedir duas vezes, é só ele entrar atrás do seu carro e fazer E quando ele faz o já é ruim. Porque na hora que ele entrou atrás de você, já era para você ter encostado. Por quê? Reconheceu a autoridade. E você coloca as duas mãos no volante e fica quietinha, nem pisca. Boa noite, senhora. Boa noite. Tão doce, tão querida. E lá com o marido, o que é? Não vou fazer nada não, também estou cansada, meu filho. Trabalhei com você. Eu, hein? Que doçura. É por isso que ele falou, e aprender de mim, que sou manso e humilde. Manso e humilde. Está aí uma qualidade, gente, que a gente nunca vai saber se tem. Humildade. O dia que você pensar, sou humilde, perdeu. Você acabou de perder a sua humildade. Gente, é uma coisa tão difícil no tempo de hoje nós nos tornarmos mansas e humildes, que é o que nos leva à submissão. Se eu sou mansa e sou humilde, eu não tenho que disputar poder com ninguém. Não tenho que provar que eu estou, sabe? Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu sou. Quando Jesus encarou Satanás no deserto, Satanás já veio querendo provar a identidade de Jesus. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas quantas de nós quer provar que é? Eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar para ele. Tem gente que passa o perrengue aqui. Deus já falou, volta para o Brasil. Não, não posso. Não vou dar o braço a torcer. Eu vou vencer aqui primeiro. Está se arrebentando aqui e não obedece a Deus. Não sei porque eu estou falando isso não, mas ele sabe. Por que não nos submetemos? E submissão, mansidão, humildade é uma característica daqueles que estão inseridos na noiva de Cristo. A noiva está se adornando, gente. Está se preparando para as bodas. Ama namorar o noivo. Anseia por ouvir a sua voz. Será que nós estamos assim? Você sente saudade da presença de Deus? Você sente falta o dia que você não lê a Bíblia? Não, Helena, não sinto. Isso evidencia como nós estamos distantes, queridas. Isso evidencia como nós estamos mais apegadas às coisas materiais, às coisas desse mundo, aos nossos dias aqui, do que ao Senhor. E via de regra, a gente só acorda quando a gente entra no vale e perde alguma coisa radical. O luto, o diagnóstico, o desemprego. Aí você entra no vale. Aí você lembra que existe um Deus. Ele está nos chamando docemente. Ele está atraindo a noiva docemente. Vem estar comigo. Vem estar comigo. Vem dançar comigo. Vem namorar comigo. Até você sentir o desejo ardente de se casar comigo. Ele está chamando, ele está nos atraindo. Mas nós estamos respondendo.
Ou nós estamos como aquela noiva, cada dia pegando uma peça lá do mundo e se adornando com as cores dessa terra, nos contaminando com as pequenas coisinhas que parecem tão legítimas e tão boas. Queridas, Satanás não precisa te levar para a balada. Ele pode te manter na igreja, pensando que você está vivendo uma nova vida, que você nasceu de novo, e você só está frequentando um clube social. Você entra, sai, tem ótimos relacionamentos, mas continua vivendo a mesma vida. E aí, quando as coisas ficam ruins, ainda ergue os punhos para Deus e diz: por que o Senhor permitiu isso? Feche os seus olhos. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vós. Tem uma condição para que a gente vença o mal. Tem uma condição para que a gente triunfe sobre Satanás. E a condição é nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E às vezes você pensa que o diabo vem para ser resistido como um inimigo cruel, implacável. Não. Às vezes ele se aproxima colocando uma mesa linda para você, com tudo que te atrai, com tudo que te apetece, com tudo que te alegra. Te distrai com snacks. E quando chega a hora do banquete, você já está satisfeita de porcarias. Oh, Senhor, nós precisamos voltar ao primeiro amor, Senhor. Nós precisamos te conhecer. Eu não queria terminar essa primeira etapa do nosso encontro aqui sem dar a você a oportunidade de abrir o seu coração para aquele que você pensa que ama e serve, mas que nessa noite você percebeu quão distraída você estava, o quão iludida. Como nós nos iludimos, como nós somos enganadas facilmente. Facilmente a gente acerta com a porta larga. Não precisa de esforço para passar por ela. A maioria caminha por ela, a maioria é atraído por ela. O caminho é fácil, largo, agradável. Mas o Senhor nos chama para entrar pela porta estreita, apertado o caminho que conduz à vida. Talvez hoje você entendeu por que você está tão cansada e sobrecarregada. Insatisfação, medo, tristeza. Você nem sabe de onde que vem tanta tristeza. Angústia, raiva, uma irritação, desejo de vingança. O quartinho escuro do coração, a despensa. E a gente não percebe, a gente prefere puxar a porta para não ver a bagunça. Mas o Senhor hoje abriu a porta e acendeu a luz e te mostrou que precisa de uma faxina, que precisa de colocar as coisas nos seus devidos lugares. E que você, como filho pródigo, precisa de dar o primeiro passo em direção à casa do Pai, à intimidade com o Pai, ao abraço do Pai.
você que sentiu que o quartinho aí do coração foi aberto hoje, e você percebeu coisas que você não estava percebendo, você tem a oportunidade agora de vir ao altar, e nós vamos orar. Eu acredito na vinda ao altar como uma admissão pública de dependência de Deus, uma submissão voluntária de rendição e de dizer: Senhor, eu realmente não posso fazer nada sem o Senhor, e eu preciso que o Senhor me ajude a fazer a faxina nesse quarto, a colocar as coisas em ordem, porque eu não quero viver como uma religiosa frequentadora de igreja. Eu quero ser a igreja. Eu quero fazer parte da tua noiva. Eu quero ser contada com aquelas pessoas que estão se santificando e sendo adornadas para aquele grande dia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nessa rendição de joelhos, fale com o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu identifiquei o quarto escuro, Senhor. Eu identifiquei o que precisa ser colocado em ordem, Senhor. Eu identifiquei as renúncias que eu preciso fazer. A mesa na qual eu quero me assentar. Eu quero te namorar, Jesus. Quero te conhecer para te amar mais, e te amar mais, e te amar mais, e te amar mais, e te amar mais. Até os meus olhos estarem totalmente em Ti, primordialmente em Ti. Que os meus afetos se voltem para o Senhor. E que eu me torne de fato uma adoradora. Que a minha vida gira em torno da sua vida, Senhor. Senhor, nós estamos no teu altar. O Senhor conhece cada uma dessas mulheres que voluntariamente deixaram seus lugares, publicamente se ajoelharam, se curvaram diante do Senhor, como um sinal de que precisam de Ti e que precisam de serem ajustadas, curadas, restauradas. Elas estão cansadas e sobrecarregadas, Senhor, e o Senhor é alívio. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor troque os fardos delas hoje. Tira o peso, Senhor. Tira o peso. Porque o seu fardo é leve. O seu fardo é leve. Que o Senhor coloque sobre os ombros delas o seu jugo, que é suave. E que elas, em nome de Jesus, se assentem para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, a fim de que elas encontrem descanso, descanso, descanso para a alma. Escuta as orações que cada uma delas está depositando no teu altar nessa noite. Aceita essa rendição, Senhor. E que esse momento marque uma divisão de águas. Que a partir de hoje haja uma nova maneira delas se relacionarem com o Senhor. Haja uma maneira de conhecer o Senhor, de ter intimidade com o Senhor, de identificar a sua voz no meio de tantas outras vozes. Levanta essas mulheres, Senhor, como noiva, que se adorna e se perfuma e se enfeita para aquele grande dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém e amém.